Meu Senhor e meu Deus, Jesus ressuscitado, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há um quadro que me impressionou muito e que tive a sorte de poder ver ao vivo, de um pintor chamado Michelangelo Merisi, mais conhecido por Il Caravaggio, e que representa uma ceia em Emaús. É um quadro que está em Milão. Gosto muito do modo como este pintor imaginou esse encontro de Jesus com esses dois discípulos de Emaús. Um encontro que São Lucas descreve maravilhosamente no Evangelho de hoje, com umas pinceladas inspiradas pelo Espírito Santo. Se estiveres a usar a app dos 10 minutos com Jesus, podes ver o link quer para o quadro a que me estou a referir, quer para o Evangelho de hoje de São Lucas. Jesus aparece àqueles dois homens que eram seus discípulos e que estavam desconcertados com tudo aquilo que tinham sido testemunhas. Tinham visto Jesus morrer na cruz e pensavam que ele era o Messias. Como é que tudo aquilo era possível? Ainda por cima, alguns diziam que tinham ido ao seu túmulo e o seu túmulo estava vazio. Mas a Jesus ninguém tinha visto. Será que eram fake news? Podemos imaginar o estado de espírito destes dois discípulos quando lhes aparece Jesus. Estão a discutir entre eles. Jesus mete conversa com eles, anima-os, explica-lhes como nas Escrituras estava previsto tudo aquilo que tinha acontecido e começa, diz São Lucas, que lhes explica em todas as Escrituras o que dizia respeito a ele, ao Messias, de tal maneira que aqueles homens, ao longo do caminho até Emaús, vão se transformando. Vai nascendo uma luz dentro deles, vai crescendo a esperança e querem ficar junto daquele caminhante que apareceu com eles. E fazem-lhe este pedido: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Querem aprender mais com aquele homem que mostrava uma tão grande sabedoria e uma tão grande compreensão daqueles mistérios. E Jesus ficou com eles. É esta a cena que está representada no tal quadro da ceia de Emaús que referi ao princípio. Um quadro que Caravaggio pintou, anos depois de ter pintado um outro que está em Londres, bastante mais exuberante. Este ao qual me refiro é feito nos tons mais escuros, com os gestos das personagens mais contidos, sempre com aquela técnica do chiaroscuro, da qual Caravaggio era um mestre. Jesus aparece nesse quadro com um rosto sereno, mas que parece um pouco fatigado. E, tal como em todos os seus quadros, aquilo que está retratado parece uma fotografia, tirada no momento mais importante de uma cena. Nessa fotografia, digamos assim, um dos discípulos até se agarra à mesa onde está sentado ao descobrir que tem diante de si Jesus, e o outro começa a abrir os braços. É o momento em que Jesus parte o pão à mesa e eles o reconhecem. Tal como noutras obras suas, este pintor faz um convite a entrarmos nesta cena. De facto, aquilo que vemos é aquilo que veríamos se estivéssemos ali sentados à mesa. E há um espaço para nós naquela mesa. Hoje, nestes 10 minutos, senta-te à mesa. Faz-te discípulo de Jesus. Discípulo de Emaús não serás, mas talvez discípulo de Lisboa, do Porto, de Freixo de Espada à Cinta, de Braga, onde quer que seja, onde quer que vivamos. Somos teus discípulos, Senhor, e precisamos de te reconhecer diante de nós, ao nosso lado. Não deixa de ser um pouco surpreendente e fascinante como é que Jesus
apareceu a estes homens, não se revelou imediatamente e só se revelou precisamente neste momento do partir do pão. Tem um motivo, tem uma razão de ser. Nós podemos aprender com este gesto de Jesus. Jesus queria e quer que estes discípulos e nós, que somos seus discípulos, aprendêssemos a reconhecê-lo precisamente naquele partir do pão, na Eucaristia. É ali que está o Jesus ressuscitado. Este aparecimento de Jesus aos discípulos de Emaús é um aparecimento a todos nós para nos falar desta verdade, da sua presença na Eucaristia. Enquanto tomava o pão e enquanto o abençoava e partia, aí, aí abriu-se-lhes uma luz na cabeça daqueles discípulos e reconheceram Jesus. Pois também nós, Senhor, te pedimos esta graça de te sabermos reconhecer vivo e ressuscitado na Eucaristia. Tu que também estás ali oculto, escondido. Este é o caminho que temos de fazer nós ao longo da nossa vida. O Papa Francisco dizia numa ocasião: a estrada de Emaús tornou-se símbolo do nosso caminho de fé. As Escrituras e a Eucaristia são os elementos indispensáveis para o encontro com o Senhor. Também nós, com frequência, chegamos à missa dominical com as nossas preocupações, dificuldades, desilusões. A vida às vezes fere-nos e voltamos tristes para a nossa Emaús, voltando as costas ao desígnio de Deus. Afastamo-nos de Deus. Mas a liturgia da palavra acolhe-nos. Jesus explica-nos as Escrituras e reacende nos nossos corações o calor da fé e da esperança, e na comunhão dá-nos força. Palavra de Deus e Eucaristia. Ler um trecho do Evangelho todos os dias e aos domingos receber a comunhão, receber Jesus. Este é o conselho que nos dá o Santo Padre. E poderíamos até dizer, e se for mais do que aos domingos, melhor, né? Todos os dias ler um trecho do Evangelho, reconhecer Jesus na palavra, todos os dias reconhecer Jesus na comunhão, recebê-lo. E eles que estavam derrotados, estes discípulos, de repente sentiram-se alegres e cheios de força de tal maneira, conta São Lucas, que voltaram outra vez para Jerusalém, fizeram todo o caminho de volta para partilhar com os outros este encontro que tiveram com Jesus ressuscitado. E esta alegria espalhou-se a todos os apóstolos. Por isso nos insistia o Papa Francisco: quando vos sentis tristes, tomai a palavra de Deus. Quando vos sentis desanimados, tomai a palavra e ide à missa e comungai, participai do mistério de Jesus. A palavra de Deus e a Eucaristia enchem-nos de alegria. Senhor, como gostaríamos nós de te reconhecer com uma maior certeza, com uma maior fé, nestes dois momentos, na palavra e na Eucaristia. Obrigado, Senhor, por teres querido ficar conosco. Obrigado por teres querido ficar comigo. Ajuda-me a reconhecer a tua voz na palavra. Ajuda-me, dá-me os olhos que sejam capazes de te reconhecer na Eucaristia, a ti, Jesus, escondido. Acabo com estas palavras do Papa Francisco, pela intercessão de Maria Santíssima. Rezemos para que cada cristão, revivendo a experiência dos discípulos de Emaús, especialmente na missa dominical, redescubra a graça do encontro transformador com o Senhor ressuscitado, que está sempre conosco. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
anjo da minha guarda, intercedei por mim.